O caminho para o quilombo Bacuri dos Pires, no Maranhão, é longo. Inclui rodovia, estrada de chão. Além da travessia de balsa sobre o rio Itapicuru, um dos mais importantes do estado. Estamos no município de Cantanhede. Da capital São Luís para cá, são quase 3 horas de carro. E o quilombo Bacuri dos Pires fica a 50 quilômetros daqui. Foi no Bacuri que conhecemos a família da Dona Sueli. Na casa de 2 cômodos vivem ela, o marido e 5 filhos. Aqui é onde eu durmo. Por enquanto não tapemos essas, mas vamos tapar. Esse reboco que vocês fazem é de quê? De barro. De barro. Por último, bota cimento aqui embaixo. Aí aqui dorme você, seu marido. E minha filha. E tua filha aqui nessa rede? E o Guilherme aqui. E na outra rede o bebê? O bebê. Aqui só tem essa luz, que ilumina a casa inteira. É. A energia chegou não tem muito tempo. Aqui que eu botei agora, poucos dias. Poucos dias que você colocou a energia em casa. Foi. E antes, aqui dentro ficava com o quê? Vela? Como é que a luz? A lamparina. Lamparina. Banheiro ainda não temos, mas vamos construir. E aí quando precisa fazer necessidade, vai aonde? Aqui de mato dentro aí. Os poucos móveis da casa foram conquistados por meio de um auxílio. Antes você tinha cama? Tinha não, nós dormíamos todo mundo na rede. Aí Tudinho. o benefício te permitiu comprar uma cama. E ajudou muito, Ave Maria. Mas o benefício nem sempre é suficiente. Bolsa Família ajuda muito, mas tem vezes que às vezes não sobra quase mais pra nada, entendeu? Aí a gente vende um coco, só que o coco agora tá muito barato. Fora os remédios dos meninos. Fora os remédios que compra. Às vezes a gente dá guarda uns R$100, que às vezes o menino adoece, né? Que a gente não espera. Aí a gente vai e compra. Às vezes gasta 40 de remédio, que tudo tá caro. Apesar do aperto, Sueli conta que é o Bolsa Família que não deixa faltar o mais importante: comida no prato. Peixe. Aqui tem tomate, cebola, arroz cozido. Aqui é onde você guarda seu mantimento. Aqui é farinha, deixa eu olhar aqui. Ó, farinha. Aham. Tira não. Tirar aqui. Ó, acabou o arroz. Só Hoje, tem o essa último. farinha? Foi. O último eu tirei hoje. A Sueli lembra que quando criança, passou fome. Era meio quilo de arroz para 8 pessoas comer. Alcancei isso aí. Às vezes não tinha. Hoje em dia a gente tá numa fartura que eu tenho farinha e antigamente nem farinha não tinha para comer. Hoje fome não passa. Hoje fome ninguém passa. O Bolsa Família nasceu em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, depois que programas de transferência de renda, criados no governo Fernando Henrique Cardoso, foram reorganizados. Para ter acesso ao programa, é preciso fazer o cadastro único. Tem direito ao benefício toda família com renda mensal de, no máximo, R$ 218 por pessoa. Um exemplo. Uma família com 7 integrantes, que ganha um salário mínimo por mês, tem renda por pessoa de R$ 188,57. Essa família, portanto, recebe o Bolsa Família. O governo paga R$ 142 para cada beneficiário, sendo que o valor mínimo por família tem que chegar a R$ 600. Existe ainda um adicional de R$ 150 por criança na primeira infância e de R$ 50 para grávidas e para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. A pobreza caiu cerca de 75% num período de 20 anos. Ela aumentou depois que os auxílios foram interrompidos, mas voltou a cair. Eu diria que hoje, sem transferências de renda do Bolsa Família, a pobreza estaria 50% mais alta do que ela é hoje.
A importância do Bolsa Família também foi reconhecida pela Associação Internacional de Seguridade Social da Suíça. Em 2013, o programa foi premiado como referência mundial no combate à pobreza e promoção dos direitos sociais da população mais vulnerável. Distante 20 quilômetros de Cantanhede, no Maranhão, está o município de Pirapemas. Boa parte da renda dos quase 19 mil habitantes da cidade vem dele, o rio Itapecuru. Por muitos anos foi daqui, entre uma tarrafada e outra, que Dona Elisângela tirou o sustento da família. Quem ensinou a senhora a pescar? Foi meus pais, minha mãe primeiro, né? Porque ela pescava para almoçar, pescava para jantar. A senhora passava necessidade ou, graças a Deus, não passava? Se eu dizer que não passava, eu tô mentindo. A gente almoçava, às vezes não jantava, entendeu? Aí às vezes a gente jantava, às vezes não almoçava, porque a mãe tava correndo atrás. Elisângela conta que terminou o ensino médio, mas abandonou os estudos logo depois para trabalhar. Hoje, nem ela nem o marido têm carteira assinada. Os R$ 860 que eles recebem do Bolsa Família ajudam no sustento dos 3 filhos. A tarefa da Bolsa Família a gente faz durante o mês a mercearia, caderno e remédio. Apesar de viver fazendo conta para chegar ao fim do mês, é esse dinheiro que faz Elisângela sonhar. Eu não sou formada porque eu nasci filho de humilde, pais humildes, mas se eu tivesse realmente uma coisa, eu tinha me formado. Então eu faço para o meu filho coisa que eu não fizeram para mim, entendeu? Eu não tive oportunidade. Se em Pirapemas muita gente depende do Bolsa Família, na vizinha Matões do Norte, um dos 10 municípios mais pobres do país, o benefício é ainda mais importante. O Maranhão é o estado com maior taxa de pobreza do país, segundo o nosso mapa da nova pobreza. E quando eu pego a renda do imposto de renda, que é uma figura, vamos dizer, dos mais ricos, a menor renda é em Matão do Norte. A pandemia aumentou o abismo entre os mais pobres e os mais ricos. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O estudo também mostra que quase 63 milhões de brasileiros tinham renda menor que R$ 500 por mês em 2021. O estado com a menor taxa de pobreza foi Santa Catarina. No outro extremo está o Maranhão, onde a maioria das pessoas é pobre. Foi em Matões do Norte que conhecemos a Márcia. Ela vive com o filho e o marido às margens da BR-135, uma das principais vias de escoamento da produção agrícola do Maranhão. A minha infância ela foi muito difícil, marcada por muitos traumas. Um dos traumas era a minha mãe estar sempre longe, tendo que trabalhar. Desculpa, porque para mim é muito difícil falar sobre isso. E eu fui mãe muito jovem, porque acaba sendo assim, é uma realidade do Brasil, mas do Nordeste, do Maranhão em si, a gente acaba sendo mãe muito jovem. E eu fui mãe aos 16 anos, e a pessoa que eu tive, assim, que sempre me apoiou, eu fui criada pela minha bisavó, e ela morreu justo quando eu estava grávida. Então, quando a minha filha nasceu, foi uma fase muito difícil. Eu passei fome amamentando ela, e eu só podia contar com meus 2 irmãos, que eram jovenzinhos, de 14, 15 anos. E eles trabalhavam muitas vezes por um prato de comida. O pai da filha abandonou Márcia ainda grávida. Nunca assumiu a criança, mas foi um outro relacionamento que marcou a história dela. Foi uma vivência marcada pela violência doméstica, onde eu sofri, onde eu tive que me reinventar, tive que superar. Você acha que de alguma forma a Bolsa Família te ajudou a sair um pouco desse ciclo da violência? Com certeza. Porque as mulheres muitas vezes elas se mantêm num relacionamento pelo medo. Aquela velha história, ruim com esse, pior sem esse. Então o medo de não ter aquela pessoa que de certa forma é o provedor,
né? E ela não tem como manter, tem que trabalhar muito, porque a mãe ela tem que trabalhar, mas ela tem que cuidar do filho, ela tem que amamentar, ela tem que lavar a roupa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer tudo. Então é uma carga muito pesada sobre a mulher. E muitas mulheres se mantêm nesse ciclo pelo medo. Ela prefere estar ali, ela prefere apanhar, ela prefere os xingamentos, do que se ver sozinha com aqueles filhos sem ter alguém para dar um apoio, para trabalhar uma diária de serviço, para botar o alimento dentro de casa. Seu caso era esse? Sim. Hoje a Márcia preside o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Matões do Norte, mas o pequeno salário ainda não é suficiente para sustentar a família. Só quem vive na pele essa realidade é que sabe. É fácil criticar para quem vive uma outra realidade. E criticar e vir chamar o povo que recebe o Bolsa Família de preguiçoso. A gente não é preguiçoso. A gente trabalha todos os dias, a gente tem que levantar cedo, a gente tem que ir para a roça, trabalhar de sol a sol, para poder colocar, para ter dignidade. Isso aqui é a coisa mais importante assim, para mim, hoje eu poder oferecer uma boa alimentação para ele. A Márcia gasta a maior parte dos R$600 que ela recebe neste mercadinho do outro lado da BR. 75% do lucro de seu Ildemar vem do dinheiro do Bolsa Família e ele emprega 10 pessoas hoje. Se não tivesse esse benefício, eu acredito que o faturamento mensal ia ser bem menor. E com o dinheiro que as pessoas compram aqui do Bolsa Família e o comércio do senhor, o que o senhor já proporcionou para a sua família? Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Na família do senhor, você estava falando que a filha do senhor, inclusive, está estudando, tá? Sim, está estudando fora, entendeu? Já ajuda muito, a gente já ajuda mandando renda para lá. Inclusive, o meu filho também já vai sair para outra cidade para estudar, entendeu? Isso aí é um UPA que deu. Um ajuda o outro. Um ajudando o outro. As fotos registram as memórias de um tempo difícil, o da infância de Laís em Teresina. Meu pai não tinha muita condição de ajudar financeiramente. Minha mãe e meu padrasto tinham profissões assim, né, que geram baixo custo de renda. Meu padrasto era pedreiro e garçom também, nas horas vagas. E minha mãe era depiladora e vendia comida na porta de casa, assim. Então era sempre tudo muito difícil. Ainda pequena, aos 6 anos, ela precisou deixar Teresina. A família buscava melhores condições de vida, mas a rotina na nova cidade foi marcada por muita violência. Minha mãe tinha muita preocupação porque a gente morava numa área em Fortaleza que era dominada pelo tráfico e que tinha muitas brigas entre as facções, invasão. Às vezes a gente ia fazer uma compra no mercado para minha mãe, a gente tinha que voltar correndo porque começava um tiroteio. Então foi uma infância marcada por inúmeras dificuldades, mas também com muito esforço para que a gente não ingressasse nesse meio, né, da violência, do que era, né, o meu bairro ali dominado. A casa era humilde, os rendimentos escassos. Tinha uma lona e tinha um telhado. Então eu lembro que nessa época a gente já era do Bolsa Família, que era a única renda fixa que a gente tinha. Apesar de todas as dificuldades, Laís e a irmã inauguraram um novo ciclo familiar. Foram as primeiras a terminar a graduação. Ela é advogada e a irmã dentista. Como é que é para você hoje, a Laís, essa Laís que está aqui na minha frente, contando que, né, a sua incidência, olhar para a Laís lá de trás? Eu olho com acho que com muito apreço, assim. Não precisava ter sido tão difícil. Poderia ter sido mais fácil. E foi muito duro pra gente, assim, não foi fácil. O Bolsa Família encerrou pra gente no início do ensino médio. E foi um programa de transferência de renda muito importante, que eu acho que se a gente não tivesse, não sei nem o que seria de nós hoje, assim, né?
Uma pesquisa recente mostra que, assim como Laís, vários outros antigos beneficiários do Bolsa Família conseguiram espaço no mercado de trabalho formal. Em 2005, mais de 11 milhões de beneficiários eram crianças e adolescentes. Entre 2015 e 2019, cerca de 45% deles tiveram carteira assinada pelo menos uma vez. Mais de 40% dos trabalhadores empregados por pelo menos 3 anos eram homens e brancos, 33% eram homens negros e apenas 23% mulheres negras. Denner é um desses homens com emprego fixo. A infância foi em Parnaíba, no Piauí. Minha mãe cortava cabelo, né? Então o corte de cabelo que ela cobrava era R$2, né? Às vezes o corte que ela fazia de manhã era o dinheiro que ia pagar o almoço. Então, assim, era bastante difícil e o Bolsa Família ele entrou, né, nessa lógica de fornecer uma renda básica estável para a gente. Denner fez um curso técnico de programação na adolescência e depois foi aprovado na Universidade Federal do Ceará. Trocou a pequena Parnaíba por Fortaleza e se formou engenheiro de software. Eu fui a primeira geração assim a entrar na universidade. E assim, como eu, existem muitos outros. Tenho muitos amigos que estudaram, inclusive, no Cefet. As famílias eram beneficiários do Bolsa Família, hoje são empresários, são engenheiros de software muito bem-sucedidos. Hoje, Denner trabalha em uma empresa dos Estados Unidos. A IP Music é uma subsidiária da Universal Music e da Sony Music. Trabalho para eles desde aqui de Parnaíba, no Piauí. Denner e Laís fazem parte de outra importante estatística. Em 2005, mais de 11 milhões de beneficiários tinham entre 7 e 16 anos. Denner e Laís estavam entre eles. Em 2019, quase 65% dessas crianças, então adultos com idade entre 21 e 30 anos, já não faziam mais parte do programa. No Sul, por exemplo, a taxa de saída dessas crianças e adolescentes do Cadastro Único foi de 74%. No Nordeste, que tem a menor taxa, a saída foi de 58%. É um estudo recente que mostra que boa parte das pessoas, dos filhos do Bolsa Família, saíram da pobreza num período de 20 anos, por exemplo. Então está quebrando a transmissão intergeracional de pobreza. É verdade que a pobreza é um problema grande no Brasil, mas seria muito maior se não houvesse Bolsa Família desde 2003. Ele não é tudo, mas é uma parte importante do combate à pobreza de hoje e do futuro via condicionalidade de educação e de saúde, por exemplo. Maria Selma acredita que é justamente a educação que fará a família sair da linha da pobreza. Ela vive em uma pequena casa com o marido e os filhos. A família migrou do interior do estado para São Luís em busca de tratamento para o filho mais velho. Ele tem paralisia cerebral. Aí foi o caso de nós ir para cá e ficar aqui logo. O filho recebe o benefício de prestação continuada BPC, que garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência. Mas ela conta que o valor é baixo para as necessidades do filho. E a casa da senhora hoje vive com que renda? Vive da renda dele e do que o pai dele trabalha e do Bolsa Família. Só. O esposo da senhora estava me contando que ele não tem emprego fixo. Não tem emprego fixo. Ele trabalha um dia sim, um dia não, quando os colegas dele chamam ele para trabalhar. Com um dinheirinho a mais, Dona Maria Selma realizou um velho sonho. A geladeira, porque então a minha era muito velhinha, ela estava dando choque. Aí eu consegui tirar. Mesmo sendo em prestação, mas deu para tirar. E com o dinheiro antes não dava? Não dava, porque senão ia faltar comida, não é mesmo? Já outro projeto segue engavetado. O meu banheiro, adaptado para ele. Mais difícil, né? Porque ele precisa de muitas coisas. Sim. Qual que é o maior sonho da senhora? Terminar a minha casa. Falta muito? O que está faltando? Completamente tudo. O medo dela é que o Bolsa Família seja cortado porque o filho recebe o BPC.
estão alegando por causa do benefício, então, tanto que já está de aviso para ser cortado. A boa notícia para Maria Selma é que a lei que reestruturou o Bolsa Família este ano passou a permitir o acúmulo dos 2 benefícios. Economista e sociólogo, este professor da Universidade de Brasília defende a transferência de renda, mas vê falhas no programa. Você tem pessoas que não deveriam receber o benefício. Então essas pessoas devem ser identificadas por quem paga e não esperar que a pessoa se denuncie, não vai acontecer isso. Então muitas vezes a gente verifica por parte dos órgãos centrais uma deficiência nesse acompanhamento. Como o recurso é muito grande e a quantidade de pessoas também, há uma certa negligência na questão do controle e não pode haver negligência. Cada realzinho pago é o contribuinte que está pagando e é necessário que o governo tenha essa atenção. Essa é uma das críticas mais comuns ao programa. O país realmente não tem recurso sobrando. Então entra a máxima da economia. Os recursos são finitos e as necessidades infinitas. Então nós temos que fazer eficiência e eficácia na gestão de recursos para que todos possam ser atendidos. E foi justamente para evitar fraudes e melhorar o gasto público que o governo anunciou no fim do mês passado a criação de um grupo formado por 5 ministérios. É a chamada Rede de Fiscalização do Bolsa Família. Antes, em agosto deste ano, o governo fez um pente fino e cortou 934 mil beneficiários por indícios de fraude. Essa tentativa do governo é não só assimilando críticas de que existe uma fragilização, mas entendendo que os últimos anos aumentaram ainda mais essa fragilização. Então a gente precisa voltar, primeiro ponto, voltar ao status quo ante, vamos dizer assim, né? Voltar a um cadastro bem feito, voltar a um programa focalizado, mas ir muito mais além. Não dá mais simplesmente para a gente acreditar que um desenho bem feito de um programa vai ser suficiente para a fiscalização. Não. Por quê? Porque a gente quer construir um estado de bem-estar social. Isso significa cada vez mais aumentar exponencialmente os programas sociais e o orçamento com programas sociais. Para que isso aconteça, a gente precisa aumentar o monitoramento e ter uma rede estruturada para fiscalizar esses programas. Outra crítica, essa em direção oposta, cobra o reajuste periódico do valor do benefício. Não tem nada que obrigue que dentro de 2 em 2 anos, de ano em ano, numa determinada periodicidade, você precisa reajustar o benefício considerando a própria realidade econômica que está ocorrendo na sociedade. É necessário a gente aumentar o valor do benefício, claro, isso não está fora de questão, mas para além disso, a gente precisa, por exemplo, fazer um aumento real do salário mínimo. O aumento do valor mínimo do Bolsa Família e os acréscimos para crianças e grávidas têm efeito direto na população que mais precisa do benefício, o povo negro. Mais de 70% das pessoas que recebem Bolsa Família são negras. São quase 41 milhões de pessoas. E uma pesquisa da USP reforça que com esse reajuste vai ser possível retirar quase 7 milhões de pessoas da extrema pobreza e mais de 5 milhões da pobreza. Cerca de 1 milhão de mulheres negras e 1 milhão de homens negros deixariam a extrema pobreza. E sair da pobreza é o maior sonho de Valdilene. A minha mãe deu todos os filhos, né? Ela separou do meu pai, aí ela deu os filhos tudinho. Só que eu fiquei com a minha avó, aí a minha tia, que é irmã dela, pegou e me criou, até a idade de 6 anos. Daí pra frente, o mundo terminou de me criar. A casa de Valdilene tem 2 cômodos. Em um quarto dividido da sala com um lençol, ela dorme com o marido e os 4 filhos. E quando chove, tem chovido aqui dentro? Quando chove, pinga tudo. Melhorar a pequena casa é um dos maiores sonhos de Valdilene. Aqui era de barro, caiu por cima da gente dormir no tempo de chuva, né? Aí a Isabela, lá do projeto, ela fez a vaquinha e conseguiu material para fazer a minha casa. Tá bonita a sua casa. O banheiro ainda não saiu do papel, nem o acabamento da casa. Às vezes ele diz assim, mamãe, ajeita aqui em casa, mamãe bota um piso, ajeita. E meu filho, eu não tenho condição de ajeitar. Porque se eu for ajeitar aqui, a gente vai comer o quê? A família de Valdilene também é beneficiária do Bolsa Família. Eles recebem R$ 850 por mês. Eu compro o lanche deles. Aí eles dizem assim, mamãe,
quando a senhora recebe dinheiro, a gente come uma coisa boa, né, mamãe? Uma carne. E a renda de vocês tem dado para chegar até o fim do mês? A gente vai manobrando. No Brasil, a gente sempre naturalizou uma alta desigualdade, uma alta taxa de pobreza e, de alguma forma, o Bolsa Família foi um momento que a gente desnaturalizou essa situação de que não estamos deitados em berço esplêndido. O maior sonho de Valdilene? Que o filho consiga chegar à faculdade. Nunca tive uma reclamação dele na escola, nem dele, nem dos outros. Nunca tive, não. Ele disse assim, mamãe, eu tô focado para me passar para o 8º ano, eu quero dar orgulho para a senhora. Quando eu crescer, eu vou ser um advogado e vou ajudar a senhora, mamãe. Você tem que ajudar imediatamente as famílias para que elas sejam capazes de permitir que os seus filhos estudem e no futuro possam transformar a realidade de todos.